E a gente abre essa edição do Jornal Jovem Pan com o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli. Favalli, bem-vindo mais uma vez, boa noite. Como é que foi esse quinto dia, o balanço para os nossos ouvintes e espectadores? Muito boa noite, Tiago. Muito boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste pelas nossas múltiplas plataformas. É difícil a gente dizer qual foi a grande notícia do dia. Brasileiros conseguindo voltar em segurança, uma rara aliança entre a oposição e o governo de situação em Israel. Mas se é que a gente tem uma boa notícia, ela acabou de chegar. O Hamas divulgou um vídeo em que ele mostra a libertação de 3 reféns. É uma mulher e 2 crianças. Ainda a informação é muito superficial, carece de alguns detalhes para que a gente entenda as circunstâncias. Mas esse vídeo foi liberado pelo próprio Hamas. Há a confirmação, então, desta que deve ser uma primeira negociação e a libertação de uma mulher e 2 crianças. Aparentemente, uma das crianças é um bebê de colo. Aqui aparece a mãe se aproximando de um outro menino, ainda alguém ali na segunda infância, e um militante do Hamas que aparece com o rosto coberto. A gente também não tem muitos detalhes dessa imagem. Ela já começa a correr a mídia das TVs árabes e a mídia árabe, que primeiro recebeu essa informação e agora ela começa a ser confirmada e espalhada pelo mundo. A gente ainda não sabe quais as condições desses reféns, quais os motivos, se isso foi fruto de uma negociação, mas diante de uma guerra com mais de 1.000 mortos, diante de uma perspectiva de uma invasão em terra e de mais destruição nos próximos dias, a gente tem um sopro de esperança de que as 2 partes tenham chegado a um acordo e pelo menos uma mulher e 2 crianças foram libertadas. A identidade dessas pessoas está sendo mantida ainda em sigilo, não há informações mais sólidas, mas o que o próprio Hamas disse é que se trata de uma israelense e 2 crianças israelenses também. O dia foi marcado de muitos fatos, de teor político, de teor de guerra, e mais uma vez a gente preparou o que foi aí o resumo deste 5º dia ininterrupto de conflitos entre o Hamas e Israel. Acabou o combustível da única usina de energia da faixa de Gaza. Sem o abastecimento de eletricidade cortado por Israel, o território, onde vivem 2.100.000 habitantes, deve ficar às escuras em questão de horas. Também está acabando o estoque de alimentos e remédios em Gaza. A ONU alerta para o risco de uma crise humanitária. As Nações Unidas informaram nesta quarta-feira que funcionários da organização que realizavam trabalho de apoio em Gaza estão entre as vítimas do conflito. O 5º dia de guerra repetiu o roteiro dos outros 4, bombardeios de ambos os lados. Israel conseguiu se defender dos foguetes do Hamas e ainda teve de lidar com novos disparos vindos do norte, provenientes do Hezbollah, outra organização palestina que mantém um braço armado e se opõe ao Estado judaico. A defesa israelense ainda divulgou a identificação de drones vindos de territórios vizinhos, como o Líbano e a Síria. Em Gaza, mais explosões causadas por mísseis de precisão. O governo de Benjamin Netanyahu continua insistindo que, mesmo com a destruição de mesquitas, casas e a infraestrutura do território palestino, todos os alvos fazem parte da estrutura terrorista do Hamas. A saída de estrangeiros continua difícil em ambos os lados. Pousos nos aeroportos de Israel dependem da sinalização das autoridades por motivos de segurança. Quem está em Gaza tem poucas opções de fuga. A faixa segue cercada e sob ameaça de uma incursão por terra. O presidente americano conversou com a comunidade judaica nos Estados Unidos e diz estar chocado com as cenas de extrema violência do Hamas. Washington reiterou todo o apoio a Netanyahu, mas orientou o premier de Israel a lutar dentro das normas de guerra. O recado mais forte foi ao Irã. Joe Biden disse ao regime dos ayatolás que tenha cuidado em não se envolver no conflito entre Israel e o Hamas. O chefe da diplomacia americana disse que o auxílio passa por equipamentos militares de ponta.
O presidente enviou, como sabem, o maior grupo de porta-aviões do mundo para a região, para deixar bem clara a nossa intenção de dissuadir qualquer pessoa que considere qualquer nova agressão contra Israel. O governo de Israel reforçou a ameaça aos terroristas ao declarar que todo membro do Hamas é um homem morto. A reação ao maior ataque sofrido por Israel dentro do seu próprio território deixou Netanyahu politicamente mais forte. Ele conseguiu uma rara aliança com a oposição. A justificativa foi a formação de um gabinete de emergência com ênfase às decisões de defesa. Bom, a gente tem que entender agora, olhando para um mapa, o que é essa intensificação de ambos os lados, né? A primeira bateria de ataque do Hamas a gente vem acompanhando desde sábado, a contraofensiva também com mísseis e agora com esse risco de incursão, mas não significa que houve um arrefecimento das batalhas, muito pelo contrário. Eu fui atrás de todos os dados e aqui eu consegui compilar por meio de observações de outros observadores internacionais fora do palco de guerra. Ou seja, não são dados que vêm de Israel, não são dados que vêm do Hamas, mas sim de outros países que estão observando o conflito e, por meio de satélites, triangulação de sinais de telefone, conseguiram identificar todos os pontos onde houve um tipo de agressão que partiu do Hamas em território israelense, seja por um disparo de foguete, seja por um confronto homem a homem, desde sábado até poucas horas atrás. E a imagem que se multiplica nesses quadradinhos vermelhos aqui, onde existe cada ponto de ataque, ela não parou de crescer desde então. Claro que há uma concentração nessa parte sul, onde fica a faixa de Gaza, que agora está tomada, os primeiros pontos de ataque e de encontro entre as duas tropas, mas também ao norte, onde há áreas bem mais populosas, como aqui mais ou menos, onde está Tel Aviv, que é a capital financeira, o centro administrativo por parte de bancos, de grandes empresas, as embaixadas estão aqui em Tel Aviv e, obviamente, que é a maior cidade de Israel. O que eu chamo a atenção é que nesse outro bolsão aqui, que está numa cor mais acinzentada, é a Cisjordânia, onde também vivem palestinos de origem árabe. E a gente entende que mesmo esta área, distante da faixa de Gaza, controlada por outro grupo, aqui o Fatah, aqui o Hamas, também houve confrontos. Aí eu chamo a atenção para esta linha aqui, mais perto dessa fronteira tracejada entre Israel e a Cisjordânia, existem os colonos, os assentamentos judaicos. Então essa concentração de confrontos, de combate homem a homem, se dá por a comunidade judaica que mora dentro de, que em inglês se chama West Bank, e aqui a gente traduz como Cisjordânia. E ao norte, na divisa com o Líbano, também o registro de atos de violência com disparos vindo de outros grupos, a exemplo do Hezbollah no Líbano e as defesas de Israel. A gente entende, infelizmente, que esse conflito ainda está numa fase pós-início e que esses pontos aí de choque, de ataques contra a defesa, eles só cresceram desde sábado e a tendência é que eles aumentem com essa perspectiva de contraofensiva do exército israelense para dentro de Gaza, Tiago. É isso, Marcelo Favalli, nosso editor de internacional, trazendo o panorama desse quinto dia de guerra, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a volta dos brasileiros, os brasileiros que ainda vão voltar e toda a situação dos brasileiros que estão na faixa de Gaza e, inclusive, há uma questão que o Egito não estaria facilitando esse trânsito dos brasileiros, a gente vai saber daqui a pouco todos esses detalhes. Hora já de girar os nossos comentaristas, Dora Kramer conosco. Dora, boa noite para você. Bom, o Favalli trouxe o panorama, o Cristiano Vilela também está com a gente, mas há já umas primeiras movimentações em relação à política, a formação desse governo de Israel com a oposição e também, infelizmente, a gente começa a ver e acompanhamos essa imagem de primeiras pessoas que já estariam sendo libertadas pelo Hamas, já que o vídeo foi divulgado pelo Hamas. As informações são muito iniciais ainda, mas pelo menos é possível que tenhamos uma luz no fim do túnel. Dora, bem-vinda mais uma vez. Boa noite, Tiago, boa noite, Cristiano, boa noite a todo mundo que está com a gente. Olha só, agora vai ser o desvendar dos porquês, né?
qual é o efeito dessa nova composição do governo, que na verdade demorou 5 dias. Não, começou ontem, mas de qualquer maneira é um movimento que pode ter repercussão no andamento, né, eu não digo nem negociações, porque eu não sei se é possível negociar, e realmente a liberação de 3 reféns. Vamos lembrar que anteontem, acho que era anteontem, o Hamas estava ameaçando executar reféns. Depois houve um recuo, mas havia essa ameaça de execução. E hoje você já tem esse movimento de libertação de 3 reféns, de 3 pessoas, o que pode indicar, quer dizer, o que pode não, o que certamente indica algo. Só não sabemos ainda o que indica. Vamos saber pelos próximos movimentos, que evidentemente se costuma dizer que a primeira vítima numa guerra é a verdade, mas também tem a questão do sigilo estratégico, né? Porque, então, eu não sei se isso vai poder vir, então, logo, né? Tão brevemente, mas que há um sinal de que algo se move, não sabemos para onde. Cristiano, a gente continua batendo nessa tecla, né? Como é feita uma negociação com um grupo como esse. Não é uma negociação entre países, mas é o país, uma área e um grupo. Boa noite, Thiago, Dora Kramer e todos que estão acompanhando o Jornal Jovem Pan. Exatamente, Thiago, é esse o diferencial desse ataque, desse episódio, dessa guerra que estamos vivendo, se comparado com outros contextos de guerra que já vitimaram Israel, como, por exemplo, 73 do Yom Kippur, em 67 a Guerra dos 6 Dias, enfim, e outros episódios. Nesse caso, nós temos algo que remete aos mais recentes ataques terroristas, porque não é um conflito entre estados, um estado judeu e um estado palestino, vamos assim dizer, mas um grupo terrorista que está praticando atos de terrorismo. E é justamente por isso que a comunidade internacional tem que se posicionar de forma clara, seja no sentido de criar embaraços, de pressionar esse grupo, para que possa haver situações que indiquem a possibilidade mínima de se ter uma negociação, de se libertar especialmente aqueles reféns, para que a gente possa voltar a ter um mínimo grau de normalidade para a discussão e para a solução desse problema.